Boa noite a todos para mais uma live, para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. E nesses dias, assistindo noticiários, vendo e ouvindo pessoas falarem, eu comecei a pensar sobre os comentários que algumas pessoas fazem a respeito deste momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento difícil. E pensando nesses momentos, nesses comentários, e o que me chamou a atenção foi que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, os jornalistas, os pensadores, os filósofos, os infectologistas, os artistas, todos eles, e não só eles, mas também as pessoas comuns, eles têm um pensamento e uma pergunta, que é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Como será a humanidade depois desta pandemia? Como será a humanidade depois desta pandemia? Esta é a grande pergunta, este é o grande questionamento, este é o comentário de muitas pessoas. E muitas pessoas dizem que nós teremos um mundo melhor. Muitas pessoas afirmam que depois desta pandemia o mundo será outro. Teremos um mundo bem mais humano. Teremos um mundo diferente. Mas será que realmente nós teremos um mundo diferente por conta desta pandemia? Eu gostaria aqui de relatar algumas outras pandemias que nós já passamos. O mundo já passou, a humanidade já passou. E uma primeira pandemia que eu quero trazer nesta noite é a varíola. A varíola, uma pandemia que se espalhou pelo Império Romano no século II d.C., mais precisamente em 165, no ano 165 d.C., ficou conhecida como a peste antonina e chegou a causar morte de cerca de 2.000 pessoas por dia. 2.000 pessoas por dia morriam por causa desta pandemia que se espalhou pelo Império Romano. O Império Romano eram várias nações que formavam o Império Romano. E aquela pandemia, a varíola, no ano 165 d.C., depois de 165 anos que Jesus nasceu, surgiu esta pandemia, que ceifou a vida de 2.000 pessoas por dia, morriam. E cerca de 5 milhões de pessoas morreram. Cerca de 5 milhões de pessoas morreram por causa da varíola nesse período do ano 165 depois de Cristo. É o que nos diz um comentário de um médico daquela época, do ano 189 depois de Cristo. E entre os anos de 735 e 737 depois de Cristo, esta mesma varíola, esta mesma pandemia, ela matou 1/3 da população japonesa. 1/3 da população japonesa morreu por causa da varíola, que novamente tinha se espalhado pelo mundo. Então, pegando a população japonesa do ano 735 a 737, dividido por 3, ela matou 1/3. 1/3, ou seja, se fosse 90 milhões de pessoas no Japão naquela época, vamos dizer, fosse 90 milhões, então ela matou 30 milhões. Então esta foi a pandemia varíola que aconteceu no ano 165 depois de Cristo, no Império Romano, e depois, em 735 a 737, matou 1/3 da população japonesa, e depois, em tempos mais modernos, continuou matando quando ela vinha se apresentando, esta pandemia chamada varíola. Então esta é uma das pandemias que o mundo enfrentou. Uma outra pandemia foi a peste bubônica. A peste bubônica é uma doença causada pela bactéria, que é encontrada em ratos. E ela, na Europa, essa peste bubônica, no ano de 1347 a 1353, matou cerca de 50 milhões de pessoas. A peste bubônica, que é a peste negra, também conhecida como peste negra, que também é transmitida pelo rato. Esta pandemia matou
cerca de 50 milhões de pessoas do ano 1347 a 1353, outra pandemia. A gripe espanhola, em 1918. A gripe espanhola, em 1918, ela chegou também no Brasil, mas ela se espalhou pelo mundo todo. No Brasil, ela matou cerca de 35 mil pessoas, foram mortes oficiais, registradas, 35 mil pessoas, em 1918. No mundo, matou também 50 milhões de pessoas a gripe espanhola, em 1918. E esta foi uma outra pandemia. Mais recentemente, nós tivemos a AIDS. A AIDS, na década de 80, né, de 1980 para cá, nós tivemos esta pandemia, se espalhou pelo mundo todo. 75 milhões de pessoas podem ter, ou morreram por causa da AIDS. 75 milhões de pessoas. Até 2018. De 1980 até 2018, onde foi feita essa pesquisa, morreram 75 milhões de pessoas de AIDS. Eu lembro, em 1980, assim que surgiu a AIDS, na década de 80, 81, 1981 mais precisamente, que já é a década de 80, né? Então, em 1981 em diante, era o pavor, era o terror. A AIDS assolava o mundo e todo mundo ficava preocupado, com medo, foi um terror. Era o fim do mundo, era a doença do fim do mundo. Eu lembro disso em 1980. 1981. Temos um cantor muito famoso, Cazuza, aqui no Brasil, que morreu em virtude disso. E muitas outras pessoas morreram. 75 milhões de pessoas do mundo morreram até 2018 por causa da AIDS e ainda continua morrendo pessoas por causa da AIDS, ainda hoje. Então esta foi uma outra pandemia. Também houve o Ebola. O Ebola, ele surgiu na África e de 2013 a 2016, 29 mil pessoas foram infectadas, 11 mil morreram. E todo mundo ficava com medo do Ebola. Estou falando aqui de algumas epidemias que aconteceram desde a época de Cristo, ou depois de Cristo, ali logo depois de Cristo, no ano 165. Várias epidemias e pandemias ocorreram no mundo. E a pergunta que eu faço é: o mundo se tornou melhor por causa destas pandemias? O mundo se tornou melhor por causa destas doenças repentinas que surgiam e que matavam milhões de pessoas? Por que agora o coronavírus iria deixar as pessoas melhores? Por que o mundo seria melhor depois do coronavírus? Por quê? Vamos para a Bíblia para a gente poder entender um pouco sobre isso. Que é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Vamos ler no Salmo de número 36, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender se realmente o mundo vai ser melhor depois desta pandemia. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 36. Há no coração do ímpio, ou melhor, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem desvendada, ou melhor, ou detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Possui, ou melhor, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calques o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios.
Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Isto é o que diz o Salmo de número 36. O Salmo de número 36 mostra, revela a natureza do homem. O Salmo de número 36 vem mostrar quem é o homem sem Deus. Como será a humanidade depois desta pandemia? Muitos dizem que vai ser melhor. Vai ser um mundo maravilhoso. As pessoas se compreenderão mais. As pessoas se amarão mais. As pessoas estarão mais abertas umas para com as outras. Serão mais solidárias. Mas como eu já li aqui, desde o ano 165 depois de Cristo até os nossos dias, as pandemias vêm tomando conta do mundo. E muitas outras pandemias que já mataram e assolaram muito mais pessoas. E o mundo como está? Como o mundo ficou depois dessas pandemias? O que eu quero tratar com você nesta noite é justamente sobre isso, como será a humanidade depois da pandemia. A primeira coisa que nós podemos observar no Salmo de número 36 é que o homem sem Deus. Quem é o homem sem Deus? Como age o homem sem Deus? Veja os versículos de 1 a 4, no capítulo 36, que diz assim, desculpem. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. O Salmo de número 36, versículos de 1 a 4, diz que há no coração do ímpio a voz da transgressão. O que é que há no coração do homem sem Deus? Do ímpio significa uma pessoa que não é pia, uma pessoa que não é piedosa, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não serve a Deus. O que é que tem no coração do homem que não serve a Deus? Diz o Salmo de número 36, versículo 1, que há no coração do ímpio a voz da transgressão. No coração do homem sem Deus, há uma voz que o chama para transgredir o que é correto, para ir além do que é correto, para fazer o contrário do que é correto. Há no coração do ímpio, diz o Salmo de número 36, o versículo de número 1, há no coração do ímpio a voz da transgressão. O ímpio, o homem sem Deus, ele só atende à voz da transgressão, a voz de chamá-lo para fazer o que é errado, a voz para ir contra os preceitos divinos, a voz que o chama para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. A palavra de Deus diz que no coração do ímpio existe esta voz que o conduz, que o chama, que o leva para fazer aquilo que é detestável diante dos olhos de Deus. Isto é o que há no coração do homem sem Deus. A voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Diante dos olhos do homem sem Deus, não há temor de Deus, óbvio, claro. Diante dos olhos de um homem sem Deus, não há temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O coração do homem sem Deus, o homem sem Deus, ele não vai deixar de fazer aquilo que é errado, porque ele se preocupa em fazer a vontade de Deus, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, não é que ele não tenha medo de Deus, é que ele não respeita a Deus, ele não tem respeito pelas coisas de Deus. No coração do homem sem Deus, ele não tem respeito pelo que é divino, pelo que é da palavra de Deus, pelo que Deus afirma na sua palavra. O homem sem Deus, ele não vai ter temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso nós vemos tantas atrocidades na face da terra, por isso que nós vemos um homem tão mau, um homem fazendo tantas coisas absurdas, porque diante dos seus olhos não há temor de Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, diz a palavra do Senhor. E tendo a voz da transgressão que o chama e o conduz para fazer o que é errado, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele não tem nenhum recato de lesar os cofres públicos. Ele não tem nenhuma cerimônia de estar mentindo, sequestrando, roubando, estar contando algo que não é verdadeiro para se dar bem. Ele não tem nenhuma preocupação quanto a isso, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Ele não respeita aquilo que é divino. Ele só, na voz do seu coração, há a voz da transgressão, para que ele possa fazer aquilo que é errado. Ele não vai pensar em Deus primeiro para agir. Não, ele não pensa em Deus para agir. Ele age independentemente da vontade de Deus. Ele age segundo o seu próprio raciocínio, o seu próprio pensamento. Porque no coração do ímpio há a voz da transgressão e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o homem sem Deus. E continua dizendo, o versículo de número 2 diz: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. A transgressão, aquilo que o homem faz de errado, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Para ele é belo, é bonito, para ele é bom ele transgredir, ele pecar, ele fazer o que é errado, e ele ainda se gaba daquilo que ele fez de errado. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. Lisonjear é elogiar, é deixá-lo num nível mais elevado, lisonjeia, a transgressão lisonjeia aos seus olhos. Para ele é ser esperto, é ser sabido. Para ele é uma atitude de alguém que sabe se dar bem na vida. Não importa se é trapaceando, não importa se é mentindo, não importa se é caluniando, não importa se é falando mal do outro, não importa se é querendo subir, pisando na cabeça do outro, não importa, porque a transgressão aos seus olhos lisonjeia. Até quem diga que o mundo é dos espertos, para eles isto é ser esperto. Para eles, isto é ser alguém que sabe se dar bem na vida. Mas este é o coração do homem sem Deus. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. E o homem ímpio, ele faz achando, isso aqui ninguém vai descobrir, isso aqui ninguém vai saber, isso aqui ninguém vai saber, então não vão me detestar por causa disto. Então eu vou fazer isso aqui escondido, eu vou fazer isso aqui debaixo dos panos, eu vou retirar esse dinheiro que não é meu, eu vou desviar esse dinheiro que não é meu, e ninguém vai saber, por isso ninguém vai me detestar, e essa minha iniquidade não vai ser descoberta. Aos olhos do ímpio, ele faz encoberto, escondido, e acha que ninguém vai descobrir, por isso ninguém vai criticá-lo, não vai ser detestado, porque ninguém vai criticá-lo, porque não sabe o que ele está fazendo em oculto, para que possa se dar bem na vida. Por isso, ele diz a palavra do Senhor que aos seus olhos, a iniquidade, a transgressão, o lisonjeia. E essa transgressão, o seu coração enganoso, diz para ele mesmo, não, ninguém vai descobrir, e ninguém descobre, então ninguém vai te recriminar, ninguém vai cobrar de ti, ninguém vai te detestar, ninguém vai falar mal de ti, porque ninguém está sabendo o que tu fizeste, mas você fez por debaixo dos panos, e agora está tendo status, e acha que isto, o pecado, a transgressão aos seus olhos, lisonjeia, e ninguém vai descobrir, por isso você não vai ser detestado por isso. Isso é o que é no coração do ímpio. Isso é o que é no coração do homem sem Deus. Por isso a gente vê do menor ao maior agindo de forma ilícita, puxando o tapete do outro para poder subir, roubando, passando a mão naquilo que não é seu para poder enriquecer ilicitamente. Por isso, ele diz a palavra de Deus que aos seus olhos lisonjeia. Aos seus olhos está sendo lisonjeado, está sendo exaltado. E também não vai ser descoberto. Por isso não vai ser detestado. É o que está no coração do ímpio. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Malícia e dolo. Quando ele fala, ele já fala no duplo sentido. Na sua boca é malícia. Fala para poder se dar bem. Articula para poder estar por cima. E é malícia e dolo. Dolo é engano. Dolo é engano. Então, na boca do ímpio, só há malícia e engano. Quando vai falar, as palavras já são todas já pensadas para que possa se projetar e se dar bem com a malícia das suas palavras, mesmo não sendo verdade, sendo inverdades. Se projeta, fala de si mesmo aquilo que não é e fala dos outros aquilo que os outros não são, para que fala daquilo de si o que não é, mas fala de bem, e fala dos outros, do que os outros não são, fala de mal, para que se projete, para que cresça.
para que possa ter proeminência à frente dos demais, do seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja, ele quer se sobressair. Por isso, na sua boca, a malícia e dolo. São pessoas, o ímpio, ninguém pode, o homem sem Deus, ninguém pode acreditar no que ele está falando, porque o que ele fala, ninguém pode se agarrar naquilo que fala, nem pode se levar por aquilo que fala, porque o que ele fala pode não ser verdadeiro, seja apenas para poder se dar bem e é uma palavra enganosa. Muitas vezes as pessoas estão no ambiente de trabalho e quando chegam e que às vezes falam, fulano, teu trabalho foi tão bom, tal, etc. Tal. Aquelas palavras a dolo e malícia, aquilo é para poder depois se projetar ou de alguma forma querer ter ganho com aquilo ali. Na maioria das vezes, depois que as pessoas saem, começam a falar, a desdenhar, a falar mal, falar escondido, porque na sua boca há malícia e dolo. São pessoas que ninguém pode acreditar no que falam, porque falam mentira e falam maliciosamente, já falam com o pretexto de querer com segundas intenções. Por isso, isto é o coração do ímpio, é o coração do homem sem Deus. E diz ainda no versículo 3 que abjurou o discernimento e a prática do bem. Abjurar é rejeitar, é anular, é afastar de si. Então, abjurar é renegar, é repudiar. Então, abjurou o discernimento, renegou, rejeitou o discernimento. Não discerne mais o que é certo nem o que é errado. O que é certo é o que dá certo. Para muita gente é assim. Deu certo, então está certo. Abjurou o discernimento. Não sabe discernir mais o que é certo nem o que é errado. Deu certo, então está certo. Isto é o que é o lema de muitas pessoas. Deu certo vender drogas, então está certo. Deu certo eu passar a mão nesse dinheiro sem ninguém saber, então está certo. Deu certo eu enganar as pessoas e agora está por cima, então, se deu certo, então está certo. Abjurou o discernimento, rejeitou o discernimento, não sabe discernir mais o que é certo nem o que é errado. Este é o coração do homem sem Deus. Este é o coração do homem sem Deus. Ele não quer saber, ele afastou-se de discernir o que é certo e o que é errado. O que é certo é o que dá certo para ele. E ainda diz que abjurou o discernimento e a prática do bem. Ele rejeitou o discernimento entre o certo e o errado e rejeitou a prática do bem. Ele faz o que ele se sente bem em fazer. Não importa se isto é certo ou errado. Abjurou a prática do bem. Ele não sabe mais o que é o bem nem o que é o mal. O mal virou o bem e o bem virou o mal. O ser honesto virou o mal. Deixa de besteira, rapaz. Isso aí todo mundo faz. Tu tá querendo ser muito honesto, tu tá querendo ser muito certinho. Não, mas assim não, cara. O mundo é dos espertos. Não, tu tem que levar vantagem em alguma coisa. O honesto é errado ser. O certo é ser esperto, entre aspas. É ser sabido, entre aspas. Porque tem o sabido e tem o sábio. O sábio é aquele que age com prudência. O sabido é aquele que quer se dar bem em todas as situações, mesmo em situações ilícitas. Então, hoje, o certo é o errado e o errado é o certo. Abjurou o discernimento, abjurou a prática do bem. Não quer saber se fazer o que é certo, quer fazer o que dá certo para ele. Crescer, se projetar, lucrar, levar vantagem. Então, isto não importa se o que está fazendo é bem ou mal. O importante é que ele se dê bem. O bem para ele é o que ele se dá bem. O bem, não existe o mal e nem o bem. Só existe o bem, é aquilo que ele se dá bem. Abjurou, rejeitou a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Abjurou, ou melhor, desculpem, no seu leito, maquina a perversidade. Quando vai dormir, quando vai se deitar, começa a planejar o que vai fazer, o seu plano para o outro dia, mesmo sendo perverso, mesmo sendo errado, não importa. Eu vou me dar bem, eu vou planejar dessa forma.
No seu leito, maquina a perversidade. Como é que eu vou fazer para poder humilhar fulano? Como é que eu vou fazer para poder derrubá-lo? Como é que eu vou fazer para poder estar acima dele? O que é que eu vou fazer para estar acima dela? O que é que eu vou fazer amanhã? No seu leito, maquina a perversidade. Maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Começa a ter práticas e ter atitudes que não são atitudes boas. Começa a usar drogas, começa a entrar pelo mundo da bebedeira, pelo mundo da prostituição, começa a se deter em caminhos da falsidade, do engano, do roubo, do conluio, de ser conivente com o roubo para poder se dar bem, de mentir para poder se dar bem. Ele se detém no caminho da perversidade, caminho que não é bom. Se detém em caminho em que não é bom. E não se desapega do mal, não larga do mal, não deixa de praticar a iniquidade, não deixa de praticar o que é errado, continua praticando o que é errado. Este é o coração do homem sem Deus. É o coração do homem sem Deus. E a pergunta inicial que nós fizemos é: como será a humanidade depois da pandemia? Vai ser do mesmo jeito. Vai continuar sendo esse homem desse jeito. Vai continuar sendo o pecador, porque as outras pandemias vieram as outras doenças que devastaram muito mais pessoas do que está devastando agora. Tsunamis, terremotos, vulcões, erupções gigantescas que aconteceram, e depois furacões, furacão Katrina, outros furacões que destruíram parte da população de um país, que devastou quase uma grande parte de um continente, de tsunamis. E as pessoas, depois que passou, todas essas coisas passaram, continuaram do mesmo jeito. No momento se comovem, no momento sentem uma comoção, no momento fica ali com remorso. Mas este remorso não significa que aquela pessoa foi transformada, é uma outra pessoa, porque vieram muitas outras catástrofes, vieram muitas outras pandemias, vieram, e as pessoas continuaram as mesmas. No coração do ímpio, a voz da transgressão, o homem vai continuar sendo ímpio, o homem vai continuar distante de Deus. E o homem distante de Deus, ele vai ter estas características: de rejeitar o bem, de continuar fazendo o que é mal, de querer se dar bem em todas as coisas, de olhar para o outro, só gostar de quem gosta dele. Se lhe fez o mal, vai querer retribuir com o mal. Se fez o mal, fica remoendo, guardando ódio no seu coração, guardando rancor. São pessoas rancorosas que dizem: eu não dou meu braço a torcer para ninguém, eu sou eu e ninguém mais. As pessoas vão continuar do mesmo jeito, não vai ter mudança. Agora as pessoas estão comovidas, estão com remorso por causa desta pandemia. Mas quando passar e se acostumar com a pandemia, vão continuar do mesmo jeito, não se preocupe. Depois da pandemia, não espere um mundo melhor, porque o mundo só vai ser melhor se o homem for melhor. Um mundo melhor é se o homem for melhor. Mas o homem sem Deus, ele vai continuar como sempre foi. Como sempre foi. Querendo se dar bem em tudo. Fazendo o que é mal. Não tendo temor de Deus diante dos seus olhos. Só em Deus há mudança de vida. Não é um vírus que vai mudar a vida da pessoa. Porque muitos outros vieram. E não mudou a vida de ninguém. Eu tinha um amigo, na época que a AIDS era o pavor, o terror, e ele contraiu AIDS. Nós jogávamos bola juntos, a gente se conhecia, e ele descobriu que estava com AIDS. E ele disse: já que eu estou com esse vírus, e na época, isso 1990 alguma coisa, 80 e alguma coisa, 1980 e alguma coisa, ele disse: já que eu vou morrer mesmo, eu agora vou beber, eu agora vou fazer tudo o que eu quero. E ele fez isso. E morreu logo, morreu rápido. E estava com o vírus da AIDS. E naquela época não havia coquetel, não havia tratamento, era algo novo ainda, algo que apavorava, todo mundo vivia apavorado, ninguém conseguia encostar naquela pessoa, tocar naquela pessoa. Se afastava, era um preconceito horrível. E ele se entregou. O vírus não mudou, não fez ele ser uma pessoa melhor.
Pelo contrário, ele intensificou a sua vida pecaminosa e morreu rápido. Não vou dizer o nome dele aqui por questão de ética. A família dele é até conhecida na cidade. E só em Deus a mudança de vida. Os versículos 7 a 9 dizem assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa. E na tua torrente, ou melhor, e na torrente das tuas delícias, lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. O salmista diz que em Deus está o manancial da vida. Que na luz de Deus nós vemos a luz. Somente em Deus o homem vai beber das torrentes, das águas espirituais. E Jesus, ele disse, desculpem, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, não morrerá eternamente, mas pelo contrário, passou da morte para a vida. E do seu interior fluirão fontes de água viva. Jesus, ele disse que aquele que beber da água que eu der, em João capítulo 4, a mulher samaritana está na beira do poço de Jacó, e Jesus está ali com aquela mulher ao meio-dia, e aquela mulher vai pedir água a Jesus, e Jesus diz que, Jesus pede água àquela mulher, e aquela mulher diz para Jesus, se tu não tens com que tirar água, como é que eu posso, como é que tu, sendo um samaritano, pedes a minha água para beber? E Jesus disse, se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água onde não terias mais sede. E Jesus, ele diz, e a mulher diz, mas como é que tu podes me dar água, se tu não tens o que tirar? E Jesus disse, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão fontes de água viva. Aquele que beber da água que eu der. E aqui o salmista diz, das tuas torrentes, tu dás a beber, Senhor. Fartam-se da abundância da tua casa, verso de número 8, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Das torrentes das tuas delícias. E no versículo de número 9 diz, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos luz. Na tua luz vemos luz, só há luz para aquele que está em Deus. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Na tua luz vemos a luz, diz o Salmo de número 36. E Jesus diz que aquele que o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, porque Jesus diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo, só em Cristo a luz, fora de Cristo tudo é trevas. O homem que está em Cristo, ele vai andar na luz. Aquele que não está em Cristo, ele vai continuar nas trevas. Como é que vai ser o mundo depois desta pandemia? Como é que vai ser o mundo quando esta pandemia passar? Aquele que estiver em Cristo, ele vai andar na luz. Aquele que não estiver em Cristo, ele vai continuar nas trevas, porque só em Deus há luz. Por isso, depois desta pandemia, não espere um mundo melhor, porque o mundo não vai ser melhor. O mundo vai continuar como era antes, porque o povo está sem Deus, o homem sem Deus. Como será depois da pandemia? Um homem sem Deus vai continuar nas trevas, vai continuar praticando o que é mal, vai continuar correndo para o que é mal, o que vai lhe satisfazer a sua vontade, os seus desejos é o que é mal, é o que é ruim, é aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por isso não espere um mundo melhor depois da pandemia por causa do coronavírus. Um vírus não pode transformar a vida de ninguém, mas Jesus Cristo, ele pode transformar a vida do ser humano. Se um homem tem a vida transformada por Jesus, o mundo sim vai ser diferente. O mundo pode ser diferente com pessoas transformadas por Deus, que seguem na luz de Deus, que estão andando não mais nas trevas, mas agora estão caminhando no caminho da luz. E aquele que roubava, que não rouba mais, aquele que mentia, que não mente mais, aquele que fazia o que era errado, que não faz o que é mais errado, é aquele que passou agora das trevas para a luz. Como é que vai ser o mundo depois da pandemia? Vai continuar sendo a mesma coisa. Os que servem a Deus vão andar na luz. O que não serve a Deus vão andar nas trevas. E neste mundo tem mais quem não serve a Deus do que quem serve a Deus. Por isso,
o mundo vai continuar o mesmo. Aguardem, porque um vírus não pode transformar a vida de ninguém. As práticas de higiene podem até mudar. As práticas de higiene podem até mudar. Mas o coração corrupto do homem, o coração mau do homem, um vírus não pode transformar. Só quem transforma o coração do homem é Jesus Cristo, ninguém mais. Não é um vírus que vai transformar, porque se transformasse, o vírus da AIDS já teria transformado o coração do mundo inteiro. O vírus da gripe espanhola já teria transformado o coração das pessoas do mundo inteiro. A bactéria da peste bubônica já teria transformado o coração das pessoas do mundo inteiro. Quantas doenças já existiram no mundo, quantas doenças já assolaram o mundo, e o coração do homem continuou o mesmo, sendo mal. Tantas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tantas guerras depois das mundiais que foram se intensificando, e o coração do homem continuou sendo mal. Não é um vírus que lhe transforma, não é um vírus que vai transformar o mundo. Não espere um vírus transformar o mundo, porque o mundo só pode ser transformado pelo poder de Deus. É Jesus Cristo no coração do homem, levando luz às trevas que há no coração do homem. Somente a luz de Deus entrando no coração do homem e dissipando as trevas que há no coração do homem é que este homem poderá ser um outro homem, um homem diferente. E aí sim, o mundo pode ser diferente, com corações onde Cristo está habitando. Mas por causa de um vírus negativo, não espere um vírus transformar o mundo, mas Cristo pode transformar o mundo. E como é que vai ser o mundo depois da pandemia? Vai ser o mesmo se Cristo não entrar no coração do homem. É isto que vai acontecer. Porque somente na tua luz vemos a luz. É o que diz o verso de número 9. Pois em ti está o manancial da vida. Em ti está a fonte da vida, o manancial. O manancial é onde nascem os rios. Ali tem um manancial, vai nascendo os rios caudalosos. Mas tem um manancial onde nasce. Nas tuas... Pois em ti está o manancial da vida, está a fonte da vida. A fonte da vida está em Deus. Na tua luz, nós vemos a luz. Se você não estiver na fonte da vida, do manancial de vida, aquele que dá água, que descedenta a alma, que jorra uma fonte de água viva de si, daqueles que creem. Se você não estiver andando na luz de Deus, não espere um mundo melhor. Não espere. Por alguns dias, as pessoas vão estar comovidas, vão se reencontrar, há muito tempo separados, mas depois, quando começarem a conviver de novo nos seus ambientes de trabalho, dentro de casa, o que está acontecendo? Aumentando a violência doméstica. O vírus está aí, mas os homens estão mais violentos dentro de casa. Está havendo cada vez mais briga entre irmãos, que ficavam um para um lado, para a escola, agora mais briga dentro de casa com irmãos. Os roubos nas lojas, nas ruas, nas pessoas que ainda estão nas ruas, assaltantes, continuam mesmo. Está aumentando. Assassinatos no Ceará aumentou 90% o número de pessoas assassinadas, de mortes. E o vírus está aí. E estão esperando como vai ser uma humanidade depois do vírus. Mas com o vírus agora, a violência está aumentando. O homem continua sendo mal. Não espere, não deixe colocar na sua mente esta ilusão. Estão vendendo fantasias para você, estão vendendo ilusão para você, deixando você na expectativa que depois do coronavírus o mundo vai ser uma coisa, uma maravilha. Todo mundo vai estar se amando, todo mundo vai... Não, se agora no vírus não está acontecendo isto. Não está acontecendo isto. Estão fazendo igual o ano novo. Virada de ano, esse ano agora vai ser diferente, esse ano agora vai ser o ano da vitória, esse ano agora vai ser o ano da justiça, esse ano agora vai ser o ano em que eu vou me projetar, esse ano eu vou fazer esses planos. Quantos planos você não fez para o ano de 2020? Foram todos cancelados. Foram todos cancelados, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, diz Provérbios. Salomão em Provérbios fala isto. Por isso, as pessoas estão esperando como se fosse a passagem do ano. No próximo ano vai ser tudo diferente. No ano que vem, no ano novo, a virada de ano agora vai ser... tudo que esse ano agora que ficou para trás. Estão esperando com o coronavírus. Quando passar o coronavírus, quando essa pandemia, o mundo vai ser maravilhoso, o mundo vai ser uma bênção. Não. Não espere isso, porque não vai ser. Não se iluda. Porque se fosse,
Era para ser agora, quando o vírus está acontecendo. Todo mundo, mas a violência está aumentando, 90% de assassinatos no Ceará. A violência doméstica está acontecendo no Brasil todo, piorando. Não se iluda. Só tem um que pode tornar esse mundo melhor. Só tem um que pode transformar o coração do homem. Chama-se Jesus Cristo. Fora dele não existe nada. Como é que vai ser? A pandemia, o mundo, a humanidade depois da pandemia? Vai ser assim. Vai ser assim. O homem com seu coração ainda sem Deus. E se Deus entra no coração deste homem, aí este homem realmente vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas esperar que um vírus transforme alguma coisa, não se iluda. Depois da pandemia, você me diz. Quando tiver 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano depois da pandemia, vamos olhar os índices de assassinatos, de roubos, de separações, de brigas, de feminicídios, de homicídios. Vamos olhar os índices depois de 1 ano. Vamos olhar se as pessoas não estão mais passando fome, vamos olhar se não tem mais ninguém nas filas de hospitais morrendo, esperando uma cirurgia. Vamos olhar se realmente as pessoas estão mais solidárias. Vamos olhar. Vamos ver daqui a 1 ano. Depois que passar a pandemia, 1 ano, 2 anos, vamos ver como é que vai ficar o mundo. Se vai ser essa maravilha que estão lhe dizendo. Agora eu lhe digo uma coisa. O mundo pode ser uma maravilha. O mundo ele pode ser diferente. Se Cristo entrar no coração do homem, transformar o coração deste homem, aí sim nós podemos ter um mundo diferente. Eu vou contar aqui o que você talvez já conheça, muito batido essa ilustração, mas cai bem aqui no que estou falando. O menino estava muito quieto e o pai dele estava trabalhando e o pai dele queria ocupá-lo em alguma coisa, mas tudo que encontrava o menino fazia rápido e voltava, pai, pronto, já fiz. E o pai dele queria colocar algo difícil. Então o pai dele pegou aqui um papel e desenhou um homem no papel. Depois pegou esse papel e rasgou esse papel bem miudinho. E deu para esse menino, ou melhor, desculpe, o pai dele desenhou um homem, ou desenhou um mundo. Desenhou o globo, fez ali, desenhou o globo terrestre. Só que atrás desse papel que o pai dele desenhou tinha um homem, e o pai dele não sabia. E disse, aí depois que desenhou o globo terrestre, nesse papel que tinha um homem atrás, mas o pai dele não sabia, cortou bem miudinho e disse, pronto, agora conserte, faça esse quebra-cabeça, conserte esse mundo aí. Aí o menino olhou, aí o pai dele achando que iria ocupá-lo por muito tempo, aí o menino pegou e começou a fazer. Imediatamente, com pouco tempo, o menino chegou, pronto pai, terminou. Você já consertou o mundo? E o menino disse, consertei pai. Como foi que você fez? É porque do outro lado tinha um homem. E eu consertei o homem. Consertando o homem, se conserta o mundo. Então, se você quer um mundo melhor, não espere um vírus transformar. Porque o vírus não vai transformar o homem. Quem vai transformar o homem é Deus. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar. E nós possamos ver Cristo em nós. Para que nós possamos, em Cristo, sermos luz para este mundo em trevas. Porque só em Deus, só na luz de Deus, nós vamos ver a luz. Fora dele, nós não teremos luz. Como será a humanidade depois desta pandemia? Só será diferente se Cristo entrar no coração do homem e transformar esse homem e fazê-lo diferente. Que Deus te abençoe. Amém.